Qual o papel de um líder em dar feedback? De todas as ferramentas que um líder precisa ter, feedback é uma das mais importantes. E aprender a dar e receber feedback precisa estar entre as habilidades que todo líder domina. Mas o que é feedback? Vamos pegar uma definição do dicionário em inglês, já que é a origem da palavra. No dicionário ele fala que é uma informação útil ou crítica que é dada a alguém para dizer o que pode ser feito para melhorar um desempenho, um produto, etc. E aqui eu quero dar um destaque para a palavra melhorar, melhorar alguma coisa, seja você, o time do qual você faz parte, a empresa, e aí por diante. E eu quero também falar o que não é feedback, que existe muita confusão. Feedback não é, como diz um amigo meu, uma arma de destruição em massa do mundo corporativo. Ele não é palavrão, não é ferramenta de revanche, agressão, um lugar para descarregar nosso estresse, opiniões e percepções rasas, e tudo que não seja direcionado para o crescimento genuíno do profissional ou do grupo. E não é isso. Eu quero começar com um caso muito interessante. Uma leitora me escreveu e falou: Luciano, eu recebi um feedback da minha gerente, eu não sei muito bem como reagir. Eu falei: que feedback que você recebeu? Ela disse que a minha aura está desbotada. Vou fazer até uma pausa dramática aqui, gente. Esse é o tipo de feedback que cai na categoria de insignificante, porque ele não adiciona nada à pessoa, ao desempenho, à performance, nada. E, infelizmente, isso não é uma exceção. Eu fiz um exercício com os meus leitores e eu perguntei para eles, quais são os feedbacks que vocês receberam dos seus líderes, dos seus gestores, que vocês consideram feedbacks ruins. E apareceu um monte de aberrações, coisas do tipo: você deveria se vestir para parecer uma mulher e não uma menina. Você é boa, mas sua expressão facial não te deixa crescer. Você é muito emocional porque é mulher. Você jamais terá sucesso aqui. Sua voz é muito fina para ser um gerente. E um monte de outras aberrações. E por que isso acontece? O que a gente precisa fazer para treinar melhor os nossos líderes em uma ferramenta tão importante quanto o feedback? E não vai ser tema especificamente do que eu vou trazer hoje, mas é muito claro que as mulheres são as principais afetadas nesse processo todo. Por isso é tão importante formar gerações de líderes que sabem o que é e como dar feedback, principalmente livre de preconceitos, opiniões rasas, coisas que não fazem sentido. Isso tudo que a gente falou até agora, e infelizmente muito mais, acaba colocando um estigma muito ruim nesse processo tão importante. Imagine a seguinte situação, quero fazer um exercício com vocês agora. Imagine a seguinte situação: o seu gerente chega no escritório, bem de manhãzinha, e manda a seguinte mensagem: pode vir na minha sala? Eu tenho um feedback para você. Para muitas pessoas, quando elas escutam isso, elas sentem até reações no seu próprio corpo. A mão começa a suar, começa a sentir ali alguma coisa na barriga, na perna fica mole, dá ansiedade e uma série de outras reações. E não precisa e nem deve ser assim. A gente tem que ressignificar a nossa compreensão de feedback e, principalmente, essa reação, essa resposta que a gente tem a ele. E saber que o feedback é uma das ferramentas mais poderosas para o nosso crescimento pessoal, para o crescimento da empresa, para bater as nossas metas e até para aumentar a lucratividade, como a gente vai ver daqui a pouco. Está tudo interligado. Tem um livro muito interessante chamado Feedback e Outros Palavrões. Ele não tem ainda em português, ele só está em inglês, mas o autor fala sobre a importância dessa ressignificação e o impacto que isso gera quando a gente entende que feedback é sim uma ferramenta de crescimento. Feedback não é um palavrão, gente. Feedback é um presente. Algo que alguém nos dá para o nosso benefício, para o nosso crescimento. E a gente está, sim, preparado para essa conversa. E a gente precisa fazer essa ressignificação e entender qual é a melhor maneira de lidar com essa ferramenta tão poderosa. Por que um líder tem que criar uma cultura de dar e receber feedback? Por muitas coisas. A gente já viu qualitativamente, mas existem dados também que são muito importantes. O primeiro
né, que a falta de orientação e feedback é uma das principais reclamações que chegam no meu consultório virtual de mentoria. É uma das principais reclamações que existem, né, nas avaliações de performance. Feedback melhora o resultado. Tem um estudo de 2018 feito com 57 empresas que constatou que ter uma cultura forte de feedback é um dos principais motores para melhorar a performance dos times. E é lucrativo, né? Esse mesmo estudo também correlacionou empresas com uma forte cultura de feedback tendo um desempenho 2 vezes melhor ou maior do que as empresas que não tinham. Então, feedback melhora a performance, melhora a satisfação, melhora a lucratividade. E como que a gente cria essa cultura de feedback? Agora começa a ficar divertido. São vários fatores, né? A gente, lógico que tem, né, algo macro, né? Os valores da empresa, como a empresa ali cria, né? No que ela diz e expressa, né, para a sua força, para os seus profissionais, por que o feedback é importante. Tem também, né, como medir isso no dia a dia, mas tem o principal que a gente vai cobrir hoje, que é treinamento de líderes, né? Um líder bem treinado ajuda a criar essa cultura de feedback, essa cultura de crescimento. Eu publiquei um livro chamado Seja Egoísta com a Sua Carreira. E nele eu falo sobre a busca da satisfação, né, ou felicidade dentro do trabalho. Há vários estudos sobre o tema. E todos eles, independente da geografia, da indústria, da maturidade do profissional, apontam para o mesmo lugar. A maior parte das pessoas é infeliz no seu trabalho. Eu repliquei alguns desses estudos, né, e na minha consulta, 60% de um grupo de 1.500 profissionais falou a mesma coisa, né, que eles são infelizes com seus trabalhos. E as causas são diversas. Mas uma das principais causas autodeclaradas, né, declarada pelos profissionais, é o chefe. A falta de preparação em temas importantes como comunicação, inspiração, visão e também, ali no lugar de destaque, feedback. A falta de treinamento dos líderes. Algo que a gente precisa entender e mudar. E eu fiz uma enquete, né, no meu LinkedIn, né, onde eu tenho centenas de milhares de seguidores, né, e eu perguntei, uma pergunta super simples: você recebe feedback de qualidade, né, com gentileza, exemplos e suporte para melhorar do seu líder direto? 71% das pessoas não consideram que recebem um feedback de qualidade. Olha que dado triste. Quando a gente olha para treinamento de liderança, né, eu fiz também uma outra, né, consulta com 6.500 gestores de pessoas, né, perguntando para eles, depois que vocês sentaram numa cadeira de liderança, quantos treinamentos vocês já fizeram para liderar gente, para liderar pessoas? Só 43% desses líderes fizeram algum tipo de treinamento. Olha só, 4 de cada 10 líderes fazem algum treinamento, e mesmo esses treinamentos são rasos e incompletos para o grupo de 43%. Tem um outro estudo, gente, que fala com milhares de líderes que foi feito também no exterior, que mostra que 90% deles acha que está entre os 10% melhor preparados. E olha só que mistura terrível que a gente tem. Ausência de treinamento e percepção de competência. É uma mistura que explica muito bem os números que a gente viu até agora. Existe uma percepção real dos profissionais sobre não receber feedback de qualidade, isso está lá. E existe uma percepção que os líderes, né, são bem preparados. Então a gente precisa trabalhar com isso. O líder tem que ser protagonista e ir atrás de conhecimento. Eu falo que liderança é uma escolha. Depois que a gente escolhe ser líder, é nossa responsabilidade ir atrás de formação. Lógico que no mundo ideal, né, a empresa vai fornecer muitos recursos, muito treinamento, mas mesmo que ela não ofereça, uma vez feita a escolha de ser líder, a gente tem que ir atrás dessa preparação, treinamento, dividir boas práticas com outros colegas, né, principalmente entender, né, o que é o feedback, como a gente pode utilizá-lo para ser uma ferramenta de crescimento nossa e dos times que a gente faz parte. E eu quero trazer agora um outro caso, né, que é um caso muito interessante, que eu chamo de Cristina e a promoção. Cristina, a promoção e o gerente. A Cristina trabalhou comigo num processo de mentoria, né, e ela veio trabalhar comigo porque ela queria ser promovida, né, e calhou das nossas sessões de mentoria estarem perto da conversa de performance que ela tinha anual na empresa. E a Cristina estava com um projeto muito bom, com os números
excepcionais, incríveis, os feedbacks que ela vinha recebendo, principalmente da alta liderança, eram muito bons e era um projeto estratégico. Então ela tinha certeza que ela ia entrar naquela conversa de performance com o gerente dela e ela ia ser promovida. Aí chegou o dia D, né, o dia da conversa com o gerente, e já nos primeiros minutos de conversa, ela escuta que está abaixo das expectativas. Olha só, gente, de um lado eu tenho uma profissional achando que vai ser promovida, e do outro um gerente dizendo que ela está abaixo das expectativas. Já é, né, uma luz amarela. E aí ela falou, poxa, mas espera aí, gerente, olha os resultados do meu projeto, né, olha os feedbacks que eu venho recebendo, como eu posso estar abaixo das expectativas? E aí ela escutou do gerente dela que sim, aquele projeto estava indo muito bem, mas que ela tinha 2 projetos menores, um não estava tão bom e o outro sequer ele tinha escutado nos últimos tempos, então, na opinião dele, ela estava, sim, abaixo das expectativas. E esse é um caso, gente, interessante, porque ele mostra como a falta de preparação, né, de um líder em dar feedback pode ser bem prejudicial, perversa. Né? A gente está aqui diante de um gerente, né, muito mal preparado. É como que um gerente fica um ano sem dar feedback, né, para uma profissional. É como que ele fica ali um ano sem alinhar qual era a expectativa dele de gastar energia, tempo dela nos projetos. Como que ele fica um ano deixando a profissional totalmente no escuro, sem feedback. Né? E essa é uma história muito ruim, porque ninguém ganha, não ganha o gerente, não ganha a empresa, não ganha o profissional. Ela saiu da empresa por causa disso, ela se recolocou depois de alguns meses. Então todo mundo perdeu. Então olha só como a falta de feedback pode ser absurdamente destrutiva dentro do ambiente de trabalho. Por isso que é importante para todo líder, né, se treinar muito bem nessa ferramenta que é tão essencial. E quando a gente fala sobre ferramenta feedback, né, aqui começa a ficar até mesmo um pouco mais confuso. Né? Se vocês forem lá agora, abrirem o Google e jogarem lá técnicas de feedback, como dar feedback, vocês vão encontrar um monte de coisas, vão estudar sobre feedback positivo, feedback negativo, feedback corretivo, construtivo, agressivo, insignificante, feed forward, né, que é uma maneira de dar feedback ancorado no futuro. Aí tem algumas técnicas, tem a técnica sanduíche, a técnica wrap, tem o feedback 360, tem o 90 graus, tem o auto-feedback, tem até o feedback quântico. Né, isso eu coloquei de brincadeira. Mas eu não duvidaria se alguém logo imitasse isso. Então, todo esse processo começa a se tornar muito complicado, mas que tipo de feedback eu dou? Positivo, negativo, corretivo, construtivo? Qual é a diferença entre eles? Que técnica que eu utilizo? Né? E aí a gente começa a enxergar uma série de coisas estranhas. Né? Então, tem, por exemplo, né, um tipo de feedback que é o feedback sanduíche. Né? E ele tem esse nome porque a pessoa que inventou fala que, né, todo líder deveria começar como algo bom, né, então ele coloca ali, né, poxa, né, está indo muito bem, né, parabéns. Depois ele traz o feedback, mas você não bateu sua meta, você não está fazendo as coisas direito, você não está se esforçando. E depois você coloca o pão de novo, que é, poxa, mas está indo muito bem, né, tá tudo muito certo. Né, e um feedback que foi apelidado, gente, para vocês terem uma ideia, de sanduíche de cocô. Por quê? Porque ele é uma porcaria, ele é absolutamente confuso. A pessoa chega e fala um monte de coisas boas, depois ela fala o feedback que ela quer passar, depois ela fala um monte de coisas boas. Aí a pessoa sai daquela sessão e fala, peraí, né? Ele falou bem, depois ele colocou algo ali que eu tenho que trabalhar, depois ele falou bem de novo. Logo eu tô bem, provavelmente eu não preciso fazer nada. Então ele é muito confuso. E eu falo, gente, que não importa a técnica, o nome, se a gente não entender o que está por trás de um feedback de qualidade. E é sobre esses componentes que eu quero que a gente reflita e converse um pouquinho agora. Então, eu quero trazer para vocês o que eu chamo de os 7 passos para um feedback eficiente, para um feedback de muita qualidade. Então, antes da gente começar esses 7 passos, né, eu sempre falo para todo mundo que a gente tem que sentir o momento, entender o contexto. Poxa, é agora que eu tenho que dar? Como está a energia daquela pessoa? Ela já recebeu esse mesmo feedback que eu preciso reforçar? Ela está totalmente no escuro? Então, faça uma reflexão antes mesmo de começar esses 7 passos. Depois que a gente sentiu o momento, vem o passo número 1. Escolha um lugar adequado para dar aquele feedback.
E por que é importante escolher um lugar adequado, gente? Porque eu mesmo já caí na armadilha de achar que feedback não é nada demais, deixa eu fazer ele ali. Uma vez eu chamei uma pessoa que fazia parte do meu time para dar um feedback que eu considerava que era uma coisa boba, nada demais. E não tinha sala disponível. Eu falei, quer saber? Vamos ali no café mesmo, eu tenho uma coisinha para conversar com você. E eu peguei, tinha uns papéis, eu queria apontar alguns erros que ela tinha cometido num processo, que não eram erros graves, e eu comecei a falar, e a pessoa começou a chorar no meio do café, e daqui a pouco veio um monte de gente, o que está acontecendo, por que você está chorando, e a sua mãe que não estava passando muito bem, né, e um total desastre. Então, feedback, gente, se dá num lugar apropriado, num lugar privado, numa sala fechada. Lembrem disso. Um segundo passo que eu trago aqui, uma segunda dica é pergunte para a pessoa como ela acha que está desempenhando naquilo que você vai dar feedback. Você vai dar feedback sobre um projeto? Você vai dar feedback sobre a meta? Poxa, como está o projeto que você está gerenciando? Como está a sua meta nesse momento do trimestre, do semestre ou do ano? Escute um pouquinho o que a pessoa tem a dizer, porque às vezes a própria pessoa vai trazer o feedback ou vai trazer um ponto que você não tinha consciência que você pode utilizar ainda mais para enriquecer o seu feedback. Então pergunte o que a pessoa acha. Depois, né, não querendo copiar aquela técnica do sanduíche que a gente falou, comece como algo positivo. Né? Se a pessoa está com um projeto, poxa, esse projeto é importante, que legal que você está gerenciando esse projeto, né? Aquela reunião semana passada foi muito boa, aquela apresentação, né, foi fora da curva, escutei um feedback muito bom. É bom, sim, a gente tem que começar com algo positivo, né, tem que falar, porque todo mundo tem, né, aspectos bons e aspectos que a gente precisa melhorar. Então comece com algo positivo. Depois, gente, no passo 4, vem a hora de dar feedback. Feedback com exemplos. Feedback que eu chamo com conteúdo, com consistência. Lembra aquele exemplo lá do começo da nossa aula, em que uma gerente virou para funcionário e falou: a sua aura está desbotada? Esse é um feedback muito ruim, sem nenhum conteúdo. E agora vamos pegar esse mesmo exemplo, poxa, vamos dar ali o benefício da dúvida, olhar o copo meio cheio. Talvez aquela gerente quisesse falar para a pessoa que, olha, né, você está muito ausente, você não está respondendo às demandas do seu projeto, né, você não está participando nas reuniões, né, alguém, inclusive, na última reunião perguntou sobre o seu projeto e eu que tive que responder. Isso é exemplo. Então a gente tem que mostrar para a pessoa, olha, lembra aquela reunião que a gente fez sobre o seu projeto? Né, tinham 3 perguntas lá e você não soube responder. Talvez seja muito importante você se preparar um pouco melhor para a próxima reunião. A gente tem que trazer exemplos do que está acontecendo, e não só percepções, e não só algo muito raso. Senão a pessoa não vai saber o que fazer com aquilo. Depois, gente, deu feedback, né, explicou, trouxe o exemplo, trouxe o impacto que aquilo gerou. Escute a pessoa. Né, esse é o passo número 5. Escute o que aquela pessoa tem a dizer. Né, concorda, não concorda, por que não concorda, quer mais um exemplo, né, como está se sentindo, escute. Né, pode sair muita coisa interessante dessa escuta. O 6º passo é não terceirize feedback, gente. E o que eu quero dizer com isso, né? Nunca chegue para uma pessoa e fale, eu quero te dar um feedback, o fulano falou que você está fazendo isso, o diretor mencionou que você não está muito engajada. Feedback terceirizado é uma das formas mais covardes que a gente pode se utilizar para dar um feedback. É querer colocar e olha, o diretor falou isso, mas eu não acho. Isso acontece. Nunca faça isso. Quando for dar um feedback, tenha propriedade daquele feedback. Eu estou aqui para te falar algo que eu vi, que eu vou te dar um exemplo, que eu vi qual é a consequência, né, e que eu vou te oferecer ajuda para melhorar. A gente tem que ser dono do feedback que a gente está dando. E o 7º passo, gente, é se coloque à disposição para um papo adicional. Né? Quando a gente falou do passo 5, a escuta, né? Nem todo mundo, às vezes, que recebe um feedback, quer reagir, quer falar. Né? Às vezes a pessoa quer um tempo para ela pensar, outras querem falar ali mesmo. Então, observe isso e respeite. Né? Se a pessoa não quer falar nada, fala, poxa, tá bom, então pensa um pouquinho sobre o que a gente falou, aí quando você tiver refletido sobre isso, a gente marca uma sessão adicional, a gente marca um papo adicional. 7 passos que eu trouxe aqui, que eu não quero nem chamar de técnica, mas que são reflexões, gente, são 7 pontos para a gente fazer sobre o processo do feedback e o que é importante dentro dele. E aqui eu quero trazer algo, né, que é importante para todos, mas triplamente importante para um líder, que é saber receber um feedback. Né? Eu falo que a gente pode matar um feedback instantaneamente se a gente não souber como receber.
Isso, para um líder, não é aceitável. O líder precisa dominar a técnica feedback, principalmente na hora de receber, na hora de escutar seus times, as pessoas que estão ao redor. Né? Eu falo que a maneira mais fácil que a gente tem de matar um feedback, enterrar aquele feedback, é falar o que eu escutei uma vez, né, de um colega no trabalho. Ela viajou, ela era gerente, ela viajou, não concordo em nada com esse feedback. Eu nunca fiz isso. Daí quando a gente fala eu não concordo, a gente está simplesmente rejeitando, né, jogando fora aquilo, e é muito ruim, porque o feedback, como a gente já estabeleceu, é um presente. Imagina você receber um presente de alguém e pegar aquele presente e jogar na lata do lixo, né, do seu lado. É algo muito ruim, muito perverso, que não deveria de jeito nenhum ser feito. Porque uma vez que você joga um presente fora, dificilmente a pessoa vai dar aquele feedback de novo. Né, eu falo que uma das formas mais sutis, gente, da gente receber, né, mais avançadas da gente receber feedback, é a gente pegar algo, até que a gente não concorda, você não se comunica muito bem. Poxa, comunicação é minha ferramenta, as pessoas, né, me elogiam e gostam do meu trabalho por causa da minha comunicação. Mas eu vou receber isso. Poxa, será que tem algo que eu posso fazer para melhorar ainda mais para um determinado grupo de pessoas, uma pessoa, essa comunicação? A gente precisa refletir sobre isso. Então, receber feedback, gente, é muito importante, né? E o último caso que eu vou trazer hoje é um caso que eu vi de um colega gerente que trabalhou comigo, né, numa empresa que eu já não faço mais parte. Né? Esse gerente, a gente tinha uma avaliação interna, né, em que as pessoas do nosso time davam feedback de maneira anônima para a gente. E uma série de coisas: se respeita, se dá visão, se comunica bem. E esse meu colega gerente, né, ele recebeu, né, essa avaliação do seu time, né, olhou algumas coisas e falou: não, eles não entenderam nada disso, isso é um absurdo, lógico que eu não faço isso, eu vou botar todo mundo numa sala para explicar como era a pergunta e mostrar como eles responderam errado. Né, muito parecido com o que a gente acabou de falar, né, um gerente ali que está jogando na lata do lixo todo um feedback, né, que tinha recebido do seu time. A gente não pode fazer isso, porque uma vez quebrada aquela confiança que o time, né, se utilizou para responder, né, sobre você, sobre onde você pode melhorar, né, nunca mais, é muito difícil, ou às vezes nunca mais vai conseguir se estabelecer aquela relação de confiança. E de novo, gente, todos os presentes que a gente recebe, principalmente dos times que a gente gerencia, são incríveis para a nossa melhoria. Então não joga nenhum fora, não. Coloca todos eles numa cesta na sua frente, faz uma reflexão e utiliza aquilo ali para sua própria melhoria como líder. Eu gosto de falar, gente, que feedback é como um músculo do nosso corpo. Quanto mais a gente pratica e se exercita, mais forte ele fica. Mais forte ele fica. Quanto menos a gente utiliza, quanto menos a gente mexe, mais atrofiado ele fica. Então pratique dar feedback, pratique receber feedback, que você vai ficar forte nisso. E o melhor momento para dar feedback é quando está tudo bem, gente. É quando está tudo bem. Né? Reconhecimento é uma forma de feedback. Poxa, esse projeto está indo bem. Né? Aquela reunião foi ótima com o cliente. O resultado está arrebentando. Parabéns, parabéns, parabéns. Estamos indo muito bem, mas vamos ter um pouquinho de atenção aqui. Né? Até para a gente corrigir as coisas, qual o melhor momento quando as coisas estão funcionando bem? Então, de novo, gente, o melhor momento para dar feedback é quando está tudo bem. E recapitulando, né, feedback é um dos maiores presentes que a gente pode dar e receber. Nunca jogue fora, nunca deixe de dar. E só para a gente aqui fechar, né, feedback é sim um presente, eu vou repetir isso, né, eu falo, acorde todos os dias, gente, né, e fale 5 vezes para você mesmo, feedback é um presente, feedback é um presente. Criar uma cultura de feedback é papel principal do líder. O líder ali é um grande influenciador dessa cultura, né, então lembre disso. Feedback é uma obrigação, e aprender a fazer feedback com excelência necessário de todo líder, de todo mundo que escolhe essa trilha tão linda que é liderar pessoas. E de novo, feedback é a todo momento, feedback acontece na reunião, no one-on-one, no café, na discussão do time e no privado, né, quando tem alguma coisa sensível. Ele está ali a toda hora. E espero que tenham gostado dessa aula e dessas reflexões sobre feedback, né, que é tão essencial e principalmente para você, líder, que está aqui hoje. Foi um prazer dar essa aula e melhorem nos seus feedbacks. Um abraço.